a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai tudo bem com vocês, meus irmãos? Irmãos, nesta oportunidade nós vamos falar sobre a passagem de 1 João 5 e versículo 7. Nela está escrito assim, ouçam bem, o que se diz em 1 João 5, 7? Pois há três que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. Somente esta leitura. Bom, de acordo com os manuscritos mais antigos, a leitura ela é assim, pois há três que dão testemunho. Aí as passagens, ou as palavras que se seguem, no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um, e três são os que testificam na terra, não consta, estas palavras não constam nos manuscritos gregos mais antigos. Já fiz um vídeo falando sobre essa questão. De acordo com muitos estudiosos, o primeiro a fazer a leitura completa foi um herege, tido pela igreja como herege, chamado Prisciliano, no IV século. Então, nos escritos de Prisciliano, de acordo até com Russell Norman Champlin, ele nos informa que foi Prisciliano quem pela primeira vez fez a leitura completa, conforme nós temos aqui, pois há três que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. E três são os que testificam na terra. Até aqui. Bom, nós vamos trabalhar esta questão, queridos, e o nosso objetivo aqui é chegar a uma conclusão. Estas palavras, elas fazem ou não fazem parte dos textos mais antigos gregos? Bom, os estudiosos, eles estão divididos. De acordo com a Bíblia de Estudo Dake, do Dr. Dake, o Dr. Dake, ele defende que estas palavras, elas são autênticas e que elas fazem parte, sim, do texto mais antigo. Já outros, como o Dr. Russell Norman Champlin, ele diz que estas palavras, vou repetir as palavras, não fazem parte do texto grego. Quais são as palavras aqui? No céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um, e três são os que testificam na terra. Então, estas palavras que estão entre colchetes na sua Bíblia e na minha, quando a gente encontra entre colchetes, isto indica que estas palavras não se encontram nos manuscritos gregos mais antigos, encontrados até agora. Mas, de acordo com o Dr. Dake, ele diz que sim, que faz parte dos originais, mesmo dos mais antigos. E o Dr. Dake, ele traz para a discussão um testemunho importante que eu vou ler aqui para os senhores. Eu estou aqui com a obra de Cipriano de Cartago, Obras Completas, volume 1, e aqui eu vou ler aqui na obra Unidade da Igreja Católica, capítulo 6, e o versículo, vamos ver aqui no versículo 19 e 20, eu vou ler a parte que diz, o Senhor diz, eu e o Pai somos um. De fato, isso está escrito em João 10,30. E ele prossegue, está ainda escrito do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e estes três são um. Bom, a forma como Cipriano diz, e ainda está escrito do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e estes três são um. Ora, conforme ele diz aqui,
Na Bíblia que São Cipriano usava, havia sim essa cláusula. E estes três são um, conforme nós encontramos em 1 João 5,7. E estes três são um. Então, meus queridos, a Bíblia que São Cipriano usava, e veja que São Cipriano ele escreveu isso aqui talvez por volta do ano 240 ou do ano 250. Certo? Esse escrito aqui que eu estou lendo de São Cipriano, ele escreveu talvez entre o ano 230 ou 250, ali já no terceiro século, na primeira metade do terceiro século. Sabe-se que, pelo menos de acordo com este testemunho de São Cipriano, a dar crédito no que nós estamos lendo aqui, é certo que na Bíblia usada por São Cipriano existia, sim, esta cláusula na sua forma completa, conforme nós lemos aqui, Pois há três que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. É fato, de acordo com a citação de Cipriano, que na Bíblia que ele usava, e era uma Bíblia latina, havia sim esta cláusula. Ok, meus irmãos? De acordo com a citação que eu estou lendo aqui de São Cipriano. Nós temos ainda aqui um outro pai da igreja, que ele é anterior um pouco a São Cipriano, embora fosse contemporâneo, mas ele é anterior um pouco. Mas ambos viveram praticamente na mesma época. Eu quero ler aqui, eu tenho aqui uma outra obra aqui de Tertuliano de Cartago. Ambos eram de Cartago, tanto Cipriano de Cartago como Tertuliano de Cartago. E olha o que Tertuliano diz sobre a Trindade. Inclusive o escrito que eu estou lendo aqui é Tertuliano contra Praxeas. Veja o que Tertuliano diz sobre a Trindade. Eu estou no capítulo 25 da obra de Tertuliano contra Praxeas. Olha o que ele diz. Assim, a conexão do Pai no Filho e do Filho no Paracleto produz três coerentes pessoas que, no entanto, são distintas uma da outra. Estes três são um. Estes três são uma essência, não uma pessoa. Como é dito, eu e meu Pai somos um. Veja que Tertuliano está recorrendo a João 10,30. Em respeito à substância, não singularidade de número. Eu só leio até aqui o que Tertuliano diz. Bom, de acordo com alguns estudiosos de Tertuliano, eles dizem que Tertuliano, nesta leitura que eu fiz aqui, Tertuliano, ele tinha em mente a passagem de 1 João 5,7. De acordo com alguns estudiosos, a Bíblia que Tertuliano usava tinha a passagem completa de 1 João 5,7. E três são os que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. De acordo com outros estudiosos de Tertuliano, eles dizem que não, que o fraseado usado aqui por Tertuliano sobre a Trindade, ainda que concorde com o que nós temos nas nossas Bíblias, de 1 João 5,7, ainda que concorde verbalmente, todavia, de acordo com esses estudiosos, Tertuliano não conhecia esta cláusula. Três são os que dão testemunho no céu. No céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. Então, para estes intérpretes, Tertuliano, embora as palavras de Tertuliano verbalmente se aproximem desta cláusula entre colchetes e 1 João 5,7, todavia, isso não quer dizer que a Bíblia de Tertuliano tivesse realmente esta cláusula trinitariana. Bom, meus queridos, mas o que eu puxei aqui para vocês, os dois testemunhos, é que a ideia trinitariana, em São Cipriano, ele diz claramente como está escrito. Veja que São Cipriano, ele diz claramente, ainda está escrito do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e estes três são um. Veja que Cipriano, ele diz claramente que está escrito. Tertuliano, por sua vez,
ele jamais cita, com referência a 1 João 5,7, que nós temos um testemunho trinitariano que está escrito. Para muitos, isto é um forte indício de que nos dias ali no terceiro século ainda não havia esta cláusula. O Dr. Russell Norman Champlin ele até disse que caso houvesse, Tertuliano teria usado isso como um testemunho forte da doutrina da Trindade contra Práxias. Ok? Então vamos aqui. Agora a nossa questão é o seguinte, meus irmãos. Aqui vai a minha pergunta. Este testemunho trinitariano de 1 João 5,7, embora eu já tenha lido em São Cipriano, ok? Que é do terceiro século, que escreveu sobre talvez por volta de 230 ou 250. Então vamos lá. Esse testemunho trinitariano, 3 são os que dão testemunho no céu, Pai, a Palavra e o Espírito Santo, as 3 são 1. Será que realmente eles existiam ali em alguma Bíblia no terceiro século? Porque São Cipriano ele diz, como está escrito, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, as 3 são 1. E essa expressão de Cipriano de Cartago, ela só se encontra em 1 João 5,7. Então aqui vai a minha pergunta. Será que esse testemunho trinitariano de 1 João 5,7 faz parte dos manuscritos mais antigos? Será, meus irmãos? Bom, este vídeo está sendo feito para nós darmos uma resposta a esta pergunta. Ou para sim, ou para não. Mas nós vamos dar uma resposta, ou para sim, ou para não. Primeiro eu quero dizer-lhes uma coisa. Digamos que seja verdade que Tertuliano não conhecia esta cláusula. No céu, Pai, a Palavra e o Espírito Santo, estes 3 são 1. E digamos que de alguma forma São Cipriano também não conhecesse esta cláusula. Vamos dizer que isto foi alguém que acrescentou nas palavras de São Cipriano isso. Ok? Então vamos dizer que no terceiro século não existia estas palavras. No céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, estes 3 são 1. Não existisse. Vamos lá. A minha pergunta para os senhores e senhoras é: estas palavras, ainda que não existissem nos manuscritos gregos mais antigos, do segundo século, do terceiro século, aqui eu pergunto para os senhores, estas palavras, 3 são os que dão testemunho no céu. O Pai, vou ler mais uma vez aqui, 3 são os que dão testemunho no céu. Vamos lá. Vou ler bem direitinho. Pois há 3 que dão testemunho. Pois há 3 que dão testemunho. Veja que no original grego, o que nós temos aqui, os mais antigos, só diz assim, pois há 3 que dão testemunho. Agora eu lhe pergunto, vamos lá. Estas palavras, ou as palavras que seguem, no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes 3 são 1, e 3 são os que testificam na terra, não consta nos manuscritos antigos, ou nos manuscritos gregos mais antigos, não consta. Então vamos lá, vamos dizer que sim, que estas palavras entre colchetes não fazem parte dos manuscritos antigos, ou dos manuscritos gregos mais antigos. Vamos lá. Agora eu pergunto aqui para os senhores e senhoras. Será que, caso isso seja verdade, o testemunho trinitariano é falso? Em outras palavras, eu quero ser mais claro. E se elas foram inseridas tardiamente, no 4º século, isso vai contrariar a doutrina cristã? Vamos dizer que estas palavras, vou repetir as palavras, no céu, que está em colchete, vamos dizer que as palavras, no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, estes 3 são 1. Vamos dizer que elas não existam, mesmo nos manuscritos gregos mais antigos. Todavia eu pergunto,
elas contrariam a mensagem de João aqui na primeira carta? E o fato de elas não existirem, isso significa que a doutrina da Trindade não existe na Bíblia Sagrada? Eu estou falando, veja bem, eu estou falando da doutrina da Trindade, não da palavra Trindade, porque eu sei que a palavra Trindade não figura na Bíblia Sagrada. Eu estou falando da doutrina da Trindade. Então vamos lá, o fato de ser verdade, vamos dizer que seja verdade, que estas palavras não figurem nos manuscritos gregos mais antigos, do segundo século, e aí vai. Isso prova que a doutrina da Trindade é falsa? Será, meus irmãos? Pois eu quero lhes mostrar aqui que mesmo sem estas palavras, que eu vou repetir, mesmo sem as palavras entre colchetes, no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, estes três são um, mesmo estas palavras não figurando, eu vou lhes mostrar como o pensamento do autor sagrado aqui é trinitariano, mesmo sem estas palavras. Vamos lá? Olha o que tem no original grego que nós temos aqui. Como é que nós lemos 1 João 5,7. Eu vou ler só o que está no original grego que nós temos. Pois há três que dão testemunho. Há três que dão testemunho. Tá bom? Olha o que ele diz. Pois há três que dão testemunho. Aí o que acaba, que está entre colchetes, diz, o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. E os três são unânimes num só propósito. Tá bom? Agora eu pergunto, há três que dão testemunho. Há três que dão testemunho. Pois há três que dão testemunho. Aí, esqueça o que está entre parênteses. O Espírito, a água e o sangue. Agora eu pergunto, está falando da Trindade? Não, não está. Não está falando da Trindade. Mas eu pergunto, e estas palavras que estão entre colchetes, que são trinitarianas, elas confrontam a doutrina da Trindade na Bíblia Sagrada? Não, elas não confrontam. Porque, de fato, Jesus, em João 10,30, ele diz, eu e o Pai somos um. Ora, meus irmãos, qual é a diferença da declaração de Jesus em João 10,30? Eu e o Pai somos um. Eu quero ler aqui para os senhores. É João 10,30. O que ele diz aqui? João 10,30. Que até São Cipriano e Tertuliano citaram estas palavras. O que ele diz? Eu vou ler aqui no grego, como é que está? Ego kai ho pater en esmen. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Eu quero aqui fazer uma pergunta para os senhores. Qual a diferença? Em essência, não falo em número, porque aqui está claramente se falando do Pai e do Filho. Eu e o Pai somos um. Mas em essência, qual a diferença entre o que nós lemos, eu e o Pai somos um, para o que nós lemos em 1 João 5,7? Três são os que testificam no céu. Três são os que testificam no céu. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. Qual é a diferença? Aqui eu quero lhes dizer que nenhuma. Aí você pode dizer, professor, mas lá está incluído o Espírito Santo. E aqui não está. E aqui não está. Então, para você, isso faz a diferença? Só porque lá em 1 João 5,7 está mencionado claramente o Espírito Santo. Três são os que dão testemunho no céu. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Estes três são um. Vamos lá. Aqui só está em questão diretamente o Filho e o Pai. Eu e o Pai somos um. Então, para você,
O fato de João 10,30 não fazer menção direta ao Espírito Santo faz diferença. Logo, isso desqualifica a ideia trinitariana. Eu pergunto para você, será, meu irmão? Será que isso desabona a doutrina da Trindade? Pois eu vou lhe mostrar como as palavras de Jesus em João 10,30, eu e o Pai somos um, elas são tão trinitarianas quanto 1 João 5,7. Como professor? Exatamente. Aqui eu lhe pergunto, no princípio, a minha pergunta, vou ler. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Quem é que está em foco aí? O professor, está em foco o Filho e o Pai. Só? Será? Não. Está em foco o Filho e Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Deus, irmãos, em questão, em João 1,1, Deus ali em questão, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Você pode ter certeza que aquele Deus que tinha o Verbo no princípio, tinha também o Espírito Santo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Ora, mas se Deus já tinha e sempre teve o Espírito Santo, e em Hebreus 9,14, o Espírito Santo é chamado de Espírito Eterno, logo, quando se diz, e o Verbo estava com Deus, podemos também dizer, e o Verbo estava com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é Deus, meu irmão. O Espírito Santo está em Deus. Assim como nunca houve um tempo em que Deus, o Pai, não tivesse o Filho em si, assim também podemos dizer do Espírito Santo. Nunca houve um tempo em que o Pai não tivesse o Espírito. Por que o Espírito Santo é chamado Espírito de Deus? Porque ele sempre existiu em Deus, irmão. Sempre o Espírito Santo existiu em Deus. Assim como o Espírito Santo sempre existiu no Filho. Você vê o cordeiro de 7 pontas no Apocalipse. Aquele cordeiro é o Cristo. As 7 pontas são de 7 espíritos. São também os 7 olhos do cordeiro, que são os mesmos 7 espíritos enviados por toda a terra. Aqueles 7 espíritos, que são os 7 olhos do cordeiro e suas 7 pontas, são os mesmos 7 espíritos que se encontram diante do trono de Deus. Está escrito em Apocalipse 1,4. Quem são esses 7 espíritos? É o Espírito Santo. Os 7 espíritos não se trata de espíritos literais distintos. 7 espíritos transmite a ideia de misticismo, de plenitude. Ali está dizendo que o Espírito ele é pleno, que ele é completo. 7 é o número da perfeição. 7 espíritos. Por quê? Porque o Espírito é completo, porque o Espírito é perfeito. Então, Jesus Cristo, irmãos, quando se diz no princípio era o Verbo, este Verbo que era no princípio é o mesmo cordeiro que aparece em Apocalipse com 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, está escrito isso. Então, quando se diz, no princípio era o Verbo, saiba que este Verbo já tinha o Espírito Santo, e o Verbo estava com Deus. O Verbo que tinha os 7 Espíritos de Deus, que era o Espírito Santo, o mesmo Espírito que estava no Verbo, que estava no Logos, estava com Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Deus já tinha os 7 Espíritos também. No princípio era o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Ora, eu estou demonstrando para vocês que ainda que o Espírito Santo não seja citado diretamente, tanto em João 1, versículos 1 a 3, como aqui em João 10,30, todavia o Espírito Santo está presente. Então nós temos aí a Trindade citada, quer seja direta ou diretamente, em João capítulo 1 e João 10,30. Eu e o Pai somos um.
Repito, assim como no Filho o Espírito Santo sempre existiu, assim também no Pai o Espírito Santo sempre existiu. E assim como o Filho no Pai sempre existiu, o Espírito Santo que está no Filho, que sempre existiu, também sempre existiu no Pai. Repito, em Hebreus 10, 9, 14 diz que o Espírito é eterno. Se ele é eterno, então ele sempre existiu no Pai e no Filho. Ok, meus irmãos? Então, com isso eu estou aqui lhe mostrando e demonstrando que essencialmente não há nenhuma diferença entre 1 João 5,7, que diz: três são os que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, estes três são um. Não há nenhuma diferença nestas palavras para com eu e o Pai somos um. Não há. Inclusive, olha qual foi a reação dos judeus quando Jesus falou isso. Quero ler aqui para você. Eu e o Pai somos um. Olha qual foi a reação dos judeus. Novamente pegaram os judeus em pedra para lhe atirar. Disse-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia. Pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Ora, meus irmãos, os judeus, eles entenderam. Para eles, Jesus estava blasfemando porque aquela declaração de Jesus colocava Jesus no status divino. E para os judeus, isso era uma blasfêmia. Eles entenderam. Ok, meus irmãos? Eles entenderam que aquela declaração de Jesus fazia Jesus de Deus. Logo, quando Jesus diz, eu e o Pai somos um, ele de forma direta ou indireta, conforme você queira entender, ele está se declarando Deus. Eu e o Pai somos um, ele está se declarando Deus. E os judeus entenderam isso. Então, qual a diferença, em essência, dessa afirmativa de Jesus e o Pai somos um para 1 João 5,7? Nenhuma. O que eu quero lhe mostrar nesse vídeo, querido, é que mesmo que as palavras no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, estes três são um, não existam nos manuscritos gregos mais antigos, todavia, isso não contradiz a doutrina da Trindade, porque a doutrina da Trindade ela é exposta, ela é manifestada em vários momentos no Novo Testamento. E João 10,30 manifesta isso. E João capítulo 1, versículo 1, no princípio era Logos, e Logos estava com Deus, e o Logos era Deus, ou Deus era o Logos. Está aí a Trindade. Só não vê quem não quer. Mas está aí a Trindade. Então, a doutrina da Trindade, ela é, sim, manifestada na Bíblia Sagrada. Repito, eu estou falando da doutrina da Trindade. Não estou falando da palavra Trindade. A palavra Trindade só foi mencionada, até onde sabemos, no Ocidente por Tertuliano, que escreveu a sua obra Contra Praxes em 198. Tertuliano foi, no Ocidente, o primeiro, até onde se sabe, a usar a palavra Trindade. E no Oriente, Atenágoras foi o primeiro a usar a palavra Trindade no Oriente. Ok, meus irmãos? Então fica esta análise aqui para os irmãos e saiba que na própria epístola de João, o que se diz? O testemunho do Espírito sobre a encarnação do Filho. Você pode ler em 1 João 5, 6, meu irmão. Eu mesmo vou ler aqui para você. 1 João 5, 6. Só para você ver que o próprio João, ele apresenta o Espírito Santo como uma testemunha. 1 João 5, 6. Olha o que é que diz aqui. 1 João 5, 6. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testemunha, ou testifica, ou dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Ora, se você achar
que estas palavras não figuram nos manuscritos mais antigos, a que está entre colchetes, no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, eles três são um. Mas a Trindade não existe. Mas por quê? A grande pergunta é por que estas palavras, ainda que elas não existam nos manuscritos mais antigos, por que então se inseriu elas posteriormente? Será que não teve nenhuma base? Eu quero lhe chamar a atenção que teve sim. Primeiro, o que é que 1 João 5,7, conforme nós temos, três são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, os três são um. Será que esta declaração está dizendo alguma verdade bíblica? Será que realmente os três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não aparecem como testemunhas na Bíblia? Pois aparecem aqui, vamos começar pelo Espírito Santo. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, aqui o Espírito como testemunha, porque o Espírito é a verdade. E aqui segue a leitura que nós temos nas nossas Bíblias, porque três são os que testificam no céu. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo, estes três são um. Está bem aqui, meu irmão. E estes três são um. Então você veja, primeiro, que não foi do nada, ainda que estas palavras tenham sido acrescentadas, elas não foram acrescentadas do nada. É porque existe já a essência, o Espírito Santo ele é aqui colocado como uma testemunha. O Pai também ele figura na própria carta como testemunha. 1 João 5,9 é o que diz aqui. Se recebermos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que Deus deu, que de seu Filho testificou. Está bem aqui. O Espírito Santo foi apontado como uma testemunha do nascimento de Cristo. E agora vem Deus, que nós podemos entender por Pai. Foi apresentado como uma outra testemunha acerca de seu Filho. Está bem aqui. Vou repetir. 1 João 5,9. Se recebermos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Está bem aqui. O Deus em questão aqui é o Pai, que de seu Filho testificou. Então nós temos o testemunho do Espírito Santo em 1 João 5,6 e temos o testemunho do Pai em 1 João 5,9. E o que o autor está dizendo aqui, João? Três são os que dão testemunho no céu. Ele está mentindo? Não, porque quando ele escreveu a sua carta, realmente o Filho, que é uma testemunha também, ele se encontrava no céu. O Espírito Santo também se encontrava no céu, assim como Deus, o Pai, se encontrava no céu. Então não tem nenhuma declaração mentirosa. Três são os que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. Isso concorda, irmãos, em essência com o que nós lemos em João 10,30. Eu e o Pai somos um. Concorda plenamente com o que lemos em 1 João 5,7. E os três são um. São o quê? Uma pessoa? Não. Conforme Tertuliano bem explicou, quando o autor diz são um, ele não está dizendo uma pessoa, mas um Deus. Tertuliano, certamente, ele foi muito feliz. Olha, eu vou ler mais uma vez o que Tertuliano diz. Assim, a conexão do Pai no Filho e do Filho no Paracleto, que é o Espírito Santo, produz três coerentes pessoas que, no entanto, são distintas uma da outra. Estes três são uma essência, não uma pessoa. Como é dito, eu e o Pai somos um, em respeito à substância, na singularidade de número. Está bem aqui, meu irmão. Então, quando o autor diz, três são os que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, esses três são um, está falando um Deus. Então, esta declaração aí, os três são um Deus, formam um Deus, ela é trinitariana, sim. E o fato de ser verdade, elas não constarem nos manuscritos gregos mais antigos, todavia, isso não desabona a doutrina da Trindade,
Porque esta declaração trinitariana, ela se encontra em João 10,30. Eu e o Pai somos um. E em João 1,1, no princípio era o Logos estava com Deus e o Logos era Deus. É simples de se provar. O Espírito Santo estava no Logos? Estava. Logos são três. No princípio era o Logos continha o Espírito Santo, e o Logos estava com Deus, e o Espírito Santo estava em Deus. É simples, meus irmãos, nós mesclarmos isso aí. Não há nenhuma dificuldade em se ver a Trindade em João 1,1 e João 10,30. Amém? Que Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe para todos sempre. Amém.